Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 121. Poucos dias depois, as últimas tropas de Konoha chegaram à cidade fronteiriça na Terra do Fogo. Finalmente chegamos. Assim que entraram na cidade, Kawakaze se espreguiçou, parecendo satisfeito. Embora não tivessem encontrado nenhum perseguidor pelo caminho, a chuva constante na Terra da Chuva havia sido cansativa. Agora eles finalmente podiam descansar. Primeiro vamos cuidar dos feridos e depois comeremos, disse Tsunade. Ela olhou para Kawakaze, cuja aparência desgrenhada fez torcer o nariz em desgosto. Irritada demais para dizer mais alguma coisa, ela decidiu casualmente quais seriam os próximos passos. Kawakaze, sabendo que não deveria discutir, simplesmente assentiu. Os dois membros mais jovens do grupo seguiram em silêncio, seus pensamentos focados apenas na perspectiva de comida. Sim, Lady Tsunade, disse Kawakaze com falso respeito, curvando-se teatralmente. Seu comportamento exagerado revelava travessura. Tsunade, desconfiada do comportamento dele, ergueu uma sobrancelha, cautelosa com segundas intenções. Antes que Kawakaze pudesse colocar em prática qualquer brincadeira que estivesse se formando em sua mente, ele saiu correndo. Minato e Navaki pareciam igualmente desinteressados. As palhaçadas de Kawakaze não os preocupavam, não era como se seu comportamento pudesse corromper os mais jovens. Após conversar com a equipe da recepção, que havia chegado mais cedo, a equipe foi encaminhada para uma pousada para descansar. Os feridos foram alocados em uma área separada para garantir que pudessem receber os cuidados necessários. Pouco tempo depois, o grupo desapareceu de vista quando Kawakaze retornou ao lado de Tsunade. Vamos comer, disse ele, pegando a mão de Tsunade enquanto se dirigiam a uma churrascaria conhecida. Tsunade não resistiu, e os dois pareciam quase um jovem casal. Sinto falta de Kushina, murmurou Minato, observando os dois e pensando em seu ardente amor ruivo. Você quer que eu te dê um soco? Navaki disparou, com a voz cheia de irritação. Solteiro e cada vez mais amargurado, ele já havia se resignado a suportar as demonstrações públicas de afeto da irmã. Mas agora o comentário melancólico de Minato era demais. Você simplesmente não entende, disse Minato com um olhar de desdém. O olhar presunçoso no rosto de Minato foi mais cortante do que qualquer palavra, deixando Navaki furioso. Vou encontrar uma ruiva também. Por que você está tão convencido? Retrucou Navaki. Ele pontuou sua frustração com um chute rápido nas costas de Minato, sentindo-se satisfeito apenas quando o golpe acertou. Não vou discutir com você, disse Minato calmamente, sacudindo as roupas enquanto caminhava à frente. O olhar indignado de Navaki o seguiu, enquanto ele rangia os dentes de raiva. Ah! Ele gritou, extravasando sua frustração da única maneira que podia. Por trás de sua irritação, ele silenciosamente resolveu estabelecer uma nova meta para si mesmo. Dominar o novo ninjutsu e finalmente escapar de sua condição de solteiro. Por que você está gritando? Depressa. Tsunade se virou ao ouvir a voz do irmão e percebeu que Navaki estava agindo de forma absurda. Estou indo, mana, disse Navaki rapidamente, acompanhando o grupo e sorrindo timidamente. Chegaram à conhecida churrascaria com a atmosfera inalterada. O dono os recebeu com seu discurso de vendas habitual. Churrasco delicioso. Se não for gostoso, é de graça. Tsunade fez uma pausa, olhando para o restaurante antes de voltar sua atenção para Kawakaze com um olhar significativo. Ela apertou a mão dele e o rosto de Kawakaze mudou, a falta de resistência tornando seu desconforto óbvio. Eu não tinha nenhuma má intenção. Só quero comer carne, Kawakaze disparou em defesa. Lembranças da última vez, quando agiu com maldade premeditada e enfrentou consequências severas de Tsunade, passaram por sua mente. É melhor que sim, respondeu Tsunade, com o olhar penetrante ainda cheio de suspeita. Ela soltou a mão dele e entrou primeiro no restaurante. Navaki suspirou, balançando a cabeça enquanto olhava para Kawakaze. Não é de se espantar que Minato tenha trocado de lado e se jogado ao lado da minha irmã. Kawakaze, percebendo a expressão de Navaki, sentiu uma pontada de irritação. Seu pirralho, o que isso quer dizer? Antes que Navaki pudesse responder, Kawakaze o cutucou, deixando-o momentaneamente perplexo. Navaki gemeu interiormente, percebendo que independentemente de como as coisas acontecessem, ele sempre parecia estar por baixo. Resignado, esfregou a cabeça e passou por Kawakaze, refletindo silenciosamente que se continuasse se envolvendo em conflitos sem sentido, só se tornaria mais burro no processo. Ai! Minato tossiu, tentando sem sucesso conter o riso enquanto entrava no restaurante à frente deles. Kawakaze, ansioso para dissipar qualquer suspeita remanescente, desistiu de pedir saque e se concentrou na comida. Carne, disse ele, decidido. Entendido, respondeu o dono, reconhecendo Tsunade imediatamente. Sua aparência marcante e presença imponente não eram facilmente esquecidas. Sem demora, ele começou a analisar os pedidos. Lá dentro, Kawakaze sentou-se ao lado de Tsunade, onde o chá já havia sido servido. À sua frente, Navaki sentou-se em silêncio, com a cabeça baixa, pensativo, provavelmente refletindo sobre seus próximos passos na vida. Minato, por sua vez, parecia perdido em seus próprios devaneios, provavelmente sobre Kushina. Não demorou muito para que o aroma de carne recém-grelhada tomasse conta do ar, e um prato fumegante foi servido à mesa. Não é amor? Tsunade olhou para Kawakaze confusa. Fazia tempo que não tinham a chance de beber juntos. Agora que finalmente podiam, será que ele estava fingindo ser nobre? Sim, chefe, você esqueceu de servir? Perguntou Kawakaze, piscando freneticamente para o dono. O dono, de olhar aguçado, entendeu imediatamente. Ah, desculpe, esqueci, disse ele, correndo de volta para buscar o saquê. É mais ou menos isso. Tsunade sorriu enquanto o saquê era colocado na mesa. Comer carne sem saquê seria um verdadeiro desperdício. Não beba muito, ou alguém terá que levá-lo embora, comentou Navaki enquanto comia, olhando cautelosamente para Kawakaze, que o observava com uma fome inquietante. Pará!
Ele ganhou um leve tapa na cabeça. Sua boca sempre falava mais rápido que seu cérebro. Coma sua carne. Você é muito falador, disparou Tsunade, encarando-o. Seu irmão tinha muitos talentos, mas sua boca grande ofuscava todos eles. Navaki, se você não consegue falar direito, fica quieto, tá? Murmurou Minato, inclinando-se para Navaki, mais preocupado em evitar as consequências do que com qualquer outra coisa. Ele estava perfeitamente feliz em seu estado atual, despreocupado. Navaki enfiou 2 pedaços de carne na boca, ignorando Minato deliberadamente, como se alguém pudesse controlá-lo. Bebida. Tsunade serviu saque para si mesma e para Kawakaze, erguendo a xícara para brindar. Sem hesitar, virou tudo de uma vez e limpou a boca com um gesto que exalava confiança e força. Isso foi bom, ela disse, satisfeita. Por um breve momento, Kawakaze não pôde deixar de pensar que Tsunade parecia mais homem do que ele realmente era. Irmã, ainda precisamos manter nossa imagem. Aqui não é nosso lar, Navaki deixou escapar, sua boca aparentemente agindo por capricho. Kawakaze lançou-lhe um olhar que dizia claramente, você é muito corajoso. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Navaki se arrependeu profundamente. Porque eu ainda tenho uma boca, pensou enquanto fechava os olhos com força, preparando-se para a inevitável ira da irmã. Mas nada aconteceu. Após um longo silêncio, ele abriu os olhos cautelosamente e congelou. Seu queixo caiu e sua boca se abriu em descrença. O rosto de Tsunade estava vermelho de vergonha. Em vez de reagir, ela se sentou ereta, brindando com Kawakaze de forma controlada e refinada. Ela tomou um gole de saquê com uma postura feminina, exalando uma graça que parecia completamente fora de seu caráter. Naquele momento, tudo parecia possível, especialmente diante do amor. Minato, observando essa demonstração, riu sozinho ao imaginar Kushina com um comportamento igualmente tímido. Você está possuído? Murmurou Navaki, inclinando-se para esbarrar nele. Você não acha a esposa do seu sensei muito bonita? Respondeu Minato, rapidamente reprimindo seu sorriso bobo e falando com seriedade. Tsunade, visivelmente satisfeita com a atenção, redobrou a dose de charme, cada movimento seu transbordando charme. Cada sorriso e olhar pareciam prender ainda mais Kawakaze, deixando-o completamente cativado. Kawakaze, sobrecarregado, pensou consigo mesmo. Que tipo de demônio é esse? De que montanha ela desceu? Bonita? Estou passando mal, disse Navaki em voz alta sem conseguir se conter. O olhar de Tsunade se voltou para o irmão, agora ardendo de fúria. Navaki, se você quer morrer, é só dizer, sibilou ela. Sua fachada foi destruída, e seu soco tão esperado finalmente chegou. Ah! Capítulo 122. Ele é apenas uma criança, não aprenderá a lição sem uma surra. Navaki finalmente conseguiu se conter e se absteve de dizer mais uma palavra, embora estivesse claro que estava com dificuldade para se manter em silêncio. Mesmo assim, sua tagarelice parecia incontrolável às vezes. Quando saíam, seu apetite destacava, ele sempre acabava com a barriga maior, comendo muito mais do que qualquer outra pessoa. Determinado a não morrer de fome, mesmo correndo o risco de dizer a coisa errada e levar uma surra, Navaki continuou. Arroto, cunhado, para onde estamos indo? Ele perguntou, dando um tapinha na barriga cheia. Navaki sabia que não devia pedir dinheiro a Tsunade, ela nunca era generosa, a menos que envolvesse apostas. Em vez disso, recorreu a Kawakaze, que considerou uma aposta melhor. Vamos para as fontes termais, disse Kawakaze, com as bochechas coradas de tanto beber. Sentiu-se um pouco tonto, mas a noite tinha sido agradável, algo que não vivenciava há muito tempo. Desta vez, os papéis se inverteram. Tsunade estava de um raro bom humor, apoiando Kawakaze enquanto caminhavam. Onde você pretende me levar para as fontes termais? Perguntou ela provocante, aproximando-se. Se Kawakaze não estivesse se apoiando nela, suas palavras talvez não tivessem chegado aos seus ouvidos. A mão dela segurou a cintura dele, e ela se lembrou brevemente de um momento da última vez que isso aconteceu, uma cena que a deixou corada. Ai, só um banho, murmurou Kawakaze, estremecendo de dor. Jurou para si mesmo que suas intenções eram totalmente inocentes desta vez, embora a longa noite que o aguardava parecesse assustadora. Sério? Tsunade perguntou, cética. Sério, sério, respondeu Kawakaze, assentindo com sinceridade. O movimento pareceu clarear um pouco sua mente. Satisfeita, Tsunade soltou a cintura dele, e o grupo de 4 logo chegou à mesma luxuosa casa de banhos que haviam visitado anteriormente. Ao entrarem, uma linda garota se aproximou deles com um sorriso caloroso, um comportamento atencioso e respeitoso. Ela notou seus protetores de testa de Konoha e fez questão de tratá-los com cuidado. Você gostaria de tomar um banho, ou passar a noite aqui? Ela perguntou docemente. 2 quartos com fontes termais. Vocês têm quartos com pátios privativos disponíveis? Perguntou Tsunade sem hesitar. Quando se tratava de Kawakaze, ela não via necessidade de economizar, pelo menos eles eram o mais confortáveis possível. Nem Minato nem Navaki expressaram qualquer objeção. Os dois já haviam passado por muita coisa juntos para se sentirem à vontade em qualquer situação. Como amigos, não havia nada que não pudessem compartilhar, nem mesmo uma casa de banho. Sim, vou providenciar o mais próximo para você. O funcionário rapidamente escoltou o grupo até a sala de águas termais, convenientemente localizada perto da entrada do alojamento. Ótimo, podem ir agora, disse Tsunade assim que chegaram. O funcionário curvou-se respeitosamente e saiu sem demora. Kawakaze, em silêncio o tempo todo, parecia pronto para cochilar. O que vocês dois estão olhando? Entrem e se lavem, disse Tsunade, notando que Navaki e Minato a encaravam. Ela os dispensou com um gesto de desdém. Crianças não devem se intrometer nos assuntos dos adultos. Sim, irmã, esposa do sensei, responderam em uníssono antes de correrem para a fonte termal. Nenhuma das duas ousou olhar para trás, temendo as consequências de qualquer atraso. Ei, chegamos. Acorde, disse Tsunade enquanto ajudava Kawakaze a entrar na fonte termal. O vapor era leve e a temperatura da água parecia ideal.
Ah, chegamos, murmurou Kawakaze, erguendo a cabeça com esforço. Olhou para Tsunade e depois para a fonte termal. Então eu entro primeiro, ele disse, tentando se libertar dela e cambaleando em direção à água. Qual o sentido de ficar de molho numa fonte termal se você nem tira a roupa? Tsunade agarrou a mão dele, parando no mesmo instante. Se ele continuasse assim, ela não conseguiria se banhar direito. Ah, quase esqueci, respondeu Kawakaze, rindo sem jeito enquanto começava a tirar as roupas. Rapidamente, ele ficou completamente nu, com suas armas incomuns totalmente expostas à vista de Tsunade. Sem vergonha. Tsunade cobriu os olhos com as mãos, mas deixou pequenas frestas para que pudessem olhar, e então o chutou no ar. Plop! Kawakaze mergulhou na água e quase se engasgou. Emergiu tossindo, e conseguiu subir até a borda da piscina, encostando-se nela. Sua cabeça clareou um pouco enquanto ele cuspia água. Ao contrário da última vez, Tsunade, que havia bebido pouco, estava menos ousada. Levou um bom tempo para se despir. Finalmente pegou um roupão, vestiu-o e entrou na fonte termal, acomodando-se em um assento ao lado de Kawakaze. Ele estava estranhamente quieto e parado, o que parecia um pouco estranho. Tsunade se viu estudando o belo perfil de Kawakaze e estendeu a mão para cutucar seu rosto de leve. Pare com isso. Você está me deixando com sono, Kawakaze murmurou com um beicinho e a voz sonolenta. O calor reconfortante da água parecia embalá-lo, e dormir era tudo em que ele conseguia pensar. Mergulhar na fonte termal era inegavelmente confortável. Hehe. O rosto de Tsunade se iluminou com um sorriso travesso. Ela costumava ser a alvo das provocações, mas naquela noite decidirá que era sua vez de levar a melhor. Kawakaze, ela chamou suavemente, mas ele não respondeu. Aproveitando-se da falta de consciência dele, Tsunade estendeu a mão para dentro d'água, com movimentos silenciosos e deliberados. Afinal, eles já tinham idade para se casar, então não havia motivo para se sentir tímida. O álcool em seu organismo adicionava uma camada de ousadia e excitação que ela não conseguia explicar. Kawakaze, imerso em uma névoa onírica, sentiu uma sensação estranha percorrer seu corpo. Sua mente atordoada atribuiu isso ao álcool, e ele permaneceu sem reação, embalado por seus efeitos. Incapaz de resistir, permaneceu imóvel, deixando Tsunade um pouco impaciente. Com a mão livre, ela canalizou um suave brilho de chakra para a testa dele, trabalhando habilmente para aliviar os efeitos do saquê. A sensação refrescante espalhou-se pela cabeça dele, intensificando-se a cada momento. Naturalmente provocou uma reação. É assim que você deve ser, murmurou Tsunade baixinho. Ela nunca havia se dado ao luxo de provocá-lo daquele jeito antes. Quando ficou claro que Kawakaze ainda não acordaria completamente, ela decidiu ir com calma. O roupão grudado em seus ombros começou a deslizar, deixando-a nua enquanto ela se aproximava dele. Kawakaze, acorda, ela sussurrou diretamente no ouvido dele, com a voz cheia de brincadeira. É hora da sua parte favorita. Suas palavras pareceram ter um efeito estranho, quase mágico. As pálpebras pesadas de Kawakaze tremeram como se estivessem se libertando de um feitiço, trazendo-o lentamente de volta à consciência. Vou te deixar livre hoje, Tsunade provocou com um sorriso malicioso, levantando-se e lançando-lhe um olhar sedutor. Kawakaze se agitou com o calor que o cercava, seus olhos se abrindo de repente. Não era um sonho, era real. Percebendo que ele estava completamente acordado, Tsunade se aproximou e abriu os braços para envolvê-lo no pescoço. Achei que você fosse dormir o dia todo? Se você fizer isso, não terei sono. Kawakaze abraçou Tsunade e todo o seu comportamento se transformou instantaneamente. A sonolência e a embriaguez evaporaram, substituídas por uma vivacidade energizada. Para ele, Tsunade era o antídoto perfeito para os efeitos do álcool. A água da fonte termal ondulava e agitava enquanto os dois se tornavam o centro das atenções, seus movimentos agitando a piscina tranquila. Em pouco tempo, Kawakaze deixou de ser passivo e passou a ser ativo, uma mudança que lhe pareceu estranhamente familiar. Ele se absteve de pedir a Tsunade que mostrasse suas asas novamente, sabendo que os eventos inesperados de hoje eram mais do que suficientes. A lembrança da surra que levará da última vez ainda permanecia vívida em sua mente. Não havia pressa, a vida era longa e haveria muitas oportunidades no futuro. Enquanto Kawakaze se concentrava no momento, Tsunade pareceu captar seus pensamentos travessos. Ela revirou os olhos para ele, com ar de quem sabe. Não demorou muito para que selos amaldiçoados escuros começassem a se espalhar pela pele clara de Tsunade. A técnica da força de 100. Esta foi a primeira vez que Kawakaze viu a técnica em sua forma completa. Os intrincados selos amaldiçoados contrastavam com sua pele pálida, criando um fascínio sobrenatural que o cativou. A mão de Kawakaze percorreu lentamente as costas de Tsunade, traçando os selos com reverência. Para ele pareciam as tatuagens mais requintadas que já vira. Eu te amo, murmurou Kawakaze, aproximando-se. Não havia maneira melhor de expressar seus sentimentos do que com aquelas simples palavras. O amor de Tsunade por Kawakaze era tão profundo, sua devoção tão profunda que ela estava disposta a sacrificar sua vida por ele se necessário. Eu também te amo, ela respondeu suavemente. O amor que sentiam um pelo outro era inegável, e como se fosse uma resposta às suas emoções, as asas de Tsunade se abriram silenciosamente. O brilho carmesim das asas acrescentava um brilho encantador, personificando a profundidade do vínculo deles. A fonte termal finalmente se estabilizou, retornando ao seu estado de paz depois de um longo tempo. Tsunade estava preguiçosamente nos braços de Kawakaze, sua postura relaxada e felina, irradiando contentamento. Capítulo 123.
Na manhã seguinte, Kawakaze e Tsunade acordaram cedo e levaram as duas crianças para tomar café da manhã. Como não tinham ficado acordados até tarde, acordar cedo era natural. Eles foram até a loja de macarrão na esquina. O dono da loja se lembrava claramente de Kawakaze da última visita, principalmente do pedido memorável de 10 ostras. Depois que todos fizeram suas escolhas, o dono perguntou maliciosamente: Senhor, gostaria de mais ostras? Elas estão frescas. Kawakaze entendeu imediatamente sua expressão ficando cautelosa quando ele percebeu que havia deixado uma impressão duradoura. Tosse não, obrigado, ele respondeu, tentando ignorar. Tsunade percebeu seu desconforto e quase caiu na gargalhada. Venham sentar, disse Kawakaze, rapidamente encontrando um assento e gesticulando para que todos se juntassem a ele, tentando escapar do momento constrangedor. Ostra? Tsunade provocou, claramente sem vontade de deixar o assunto morrer. Podemos simplesmente comer. Kawakaze fez beicinho com evidente irritação fingida. Ele não precisava de ostras. Haha, ok, vamos comer, disse Tsunade, rindo descaradamente, sem se importar nem um pouco com a reação dele. Os dois mais novos, Minato e Navaki, observavam a conversa perplexos. Para eles, parecia algum tipo de enigma. Eles entenderiam essas coisas quando fossem mais velhos. Minato talvez entendesse um pouco mais cedo, mas Navaki? Com Jiraiya por perto, qualquer enigma certamente seria resolvido à sua maneira. 4 tigelas de macarrão chegaram. Desta vez, Kawakaze manteve seu pedido modesto sem ingredientes extras, tornando sua porção comparável à dos outros. Sensei, podemos aprender a técnica do deus voador do trovão hoje? Minato perguntou ansiosamente. Cunhado, podemos aprender a técnica secreta de libertação da terra hoje? Navaki interrompeu, igualmente esperançoso. 2 pares de olhos expectantes fixaram-se em Kawakaze. Claro, respondeu Kawakaze entre mordidas de seu macarrão, desfrutando de um momento de orgulho pelo entusiasmo deles. A aldeia já havia avisado que reforços estavam a caminho. Com poucos dias restantes, havia tempo de sobra para o treinamento. Bom. Satisfeitos com a resposta de Kawakaze, os dois começaram a comer o arroz com entusiasmo. Comam devagar, não há pressa, disse Tsunade com um sorriso caloroso, enquanto os observava com olhos cheios de afeição. Não demorou muito para que os 4 terminassem a refeição. Depois de pagar a conta, saíram do restaurante e retornaram ao pátio. Kawakaze e Tsunade sentaram-se no pavilhão enquanto as duas crianças se ocupavam fazendo chá e trazendo lanches. São todos uns vagabundos preguiçosos, brincou Kawakaze rindo. Em casa, nem pensariam em ser tão diligentes. Meus discípulos no clã Ataque certamente nunca precisaram fazer esse tipo de trabalho. Até as 3 crianças lá em casa vivem como herdeiros mimados. Os criados cuidam de tudo. Quem será que aprendeu isso com eles? Brincou Tsunade, lançando um olhar penetrante para Kawakaze. Seu tom de voz continha uma clara implicação. Kawakaze se defendeu imediatamente, não tem nada a ver comigo. Eu não disse que sim, respondeu Tsunade visivelmente entretida. A autodefesa precipitada de Kawakaze revelara mais do que ele pretendia. Kawakaze ficou sem palavras, silenciado pelo sorriso brincalhão de Tsunade. Naquele momento, Minato apareceu carregando um prato de frutas, seguido por Navaki com um bule de chá fresco. Os dois colocaram tudo na mesa em silêncio e então voltaram seus olhares esperançosos para Kawakaze, aguardando ansiosamente. Vocês dois. Kawakaze balançou a cabeça com um sorriso. Vocês dois são tão astutos. Este é o pergaminho da técnica do deus voador do trovão e este é o pergaminho da técnica secreta de liberação da terra. Ele entregou os 2 pergaminhos aos jovens. Eles os aceitaram com entusiasmo, demonstrando entusiasmo ao abrirem os pergaminhos e começarem a estudá-los. Depois de lê-los, eles olharam para Kawakaze, esperando orientação. Por que estão me olhando? Pratiquem sozinhos, disse ele, dispensando-os com um gesto. Kawakaze, como ancião, preferia dar-lhes independência, evitando sufocar suas habilidades. Na verdade, ele simplesmente não sabia como ensinar com eficácia. Então podemos praticar agora? Ambos perguntaram incrédulos. O que mais? Respondeu Kawakaze. Apresse-se e pratique, senão eu te chuto. Envergonhado com o questionamento, ele levantou a perna em uma ameaça fingida. Os dois saíram correndo do pavilhão. Você é um péssimo sensei, comentou Tsunade friamente enquanto colocava uma uva na boca, evidente seu desdém pelos métodos de ensino de Kawakaze. O único momento em que ele parecia se esforçar de verdade era durante as aulas de Kenjutsu. Se você acha que consegue, vá em frente, respondeu Kawakaze, tomando um gole comedido de chá. Sua resposta calma atingiu Tsunade como uma parede, deixando-a momentaneamente atordoada. Nós dois temos falhas. Não vamos apontar dedos, seu tom parecia sugerir. Por um momento a sala ficou em silêncio. Já estamos começando? Alguém perguntou, quebrando o silêncio. Os dois se aconchegaram, murmurando baixinho sobre os próximos passos. Praticar diretamente dos pergaminhos parecia uma opção, mas não era tão simples. Ambos os pergaminhos continham técnicas secretas. Vamos tentar primeiro e ver se funciona, disse Minato finalmente. Ele sabia que não podia depender de mais ninguém, teria que descobrir sozinho. Sua perseverança vinha do treinamento com Rasengan. O progresso que havia feito lhe dava confiança, e ele tinha certeza de que não demoraria muito para aperfeiçoar e nomear essa nova técnica. O que vocês dois estão fazendo? Interrompeu Sakumo. Ele entrou na sala, empurrando Dui em uma cadeira de rodas. Dui ainda não havia se recuperado totalmente, mas parecia tão animado como sempre. O treinamento dos jovens nunca termina, brincou Dui. Estamos praticando a técnica do deus voador do trovão, explicou uma das crianças. Eles trocaram cumprimentos com Sakumo, que assentiu em aprovação. Estude bastante, Sakumo encorajou antes de empurrar Dui em direção ao pavilhão.
Você não vai intervir e ensiná-los? Perguntou Sakuma Kawakaze, levantando um assunto delicado. Kawakaze, visivelmente descontente, evitou a sugestão. Irmão mais velho, vai explicar a técnica do deus voador do trovão para Minato, murmurou Kawakaze, reconhecendo relutantemente o conhecimento superior de Sakumo sobre o assunto. Tudo bem, estou impressionado, respondeu Sakumo, despreocupado. Ele deixou Dui no pavilhão e usou a técnica de cintilação corporal para aparecer ao lado de Minato. Você vai pegar o jeito em alguns dias, garantiu ao jovem ninja. Enquanto isso, Tsunade aproveitou a oportunidade para verificar o estado de Dui. Você só precisa de mais alguns dias de descanso, disse ela, satisfeita com o progresso dele. Eu conheço meu corpo, respondeu Dui com seu sorriso contagiante de sempre. Os três conversaram por um tempo antes de Sakumo retornar. Eu já disse tudo o que precisava dizer. Cabe a ele mostrar o que vale. Sakumo evitou usar a palavra esforço porque a técnica do deus voador do trovão não era algo que se pudesse dominar com puro trabalho duro. Ele sabia disso muito bem, tendo enfrentado grandes dificuldades durante seu próprio treinamento. Eu acredito que ele consegue, disse Kawakaze com os olhos cheios de confiança. Quem duvidaria que Minato eventualmente dominaria a técnica do deus voador do trovão? Era apenas uma questão de tempo. Navaki, essas duas liberações de terra são um pouco difíceis, observou Sakumo. Esta técnica secreta requer muita intuição. Ele também olhou para os pergaminhos da técnica da pedra leve e da técnica da pedra com peso adicional. Não posso fazer nada. Dei a ele a chance, disse Kawakaze enquanto servia chá para o irmão mais velho, com um toque de impotência na voz. Se ele aprender ou não, esse é o seu destino. A realidade do mundo de Naruto era inegável. Linhagem e talento muitas vezes superavam o trabalho duro. Eles conseguem, disse Dui, com o olhar fixo nos dois jovens já imersos na prática. Seus olhos brilhavam de determinação. Como símbolo da facção trabalhadora do mundo Naruto, poucos realmente entendiam as dificuldades que ele havia enfrentado. Isso seria o melhor, acrescentou Tsunade com um sorriso. Ela permaneceu de mente aberta, sabendo que se não conseguissem dominar essas técnicas, sempre haveria alternativas. Sua família podia carecer de muitas coisas, mas quando se tratava de técnicas proibidas, certamente haveria algo adequado para as duas crianças. Capítulo 124. Desta vez, o Lorde Terceiro enviou o melhor de cada clã, disse Sakumo solenemente enquanto se sentava, discutindo os reforços. Infelizmente, Orochimaru e Jiraiya ainda não voltaram, acrescentou Tsunade continuando a comer uvas. Ela sentiu uma pontada de saudade dos dois colegas. Eles cresceram juntos, compartilhando brigas e piadas, mas seu vínculo sempre foi forte. Eles fizeram suas próprias escolhas. Assim que dominarem o Senjutsu, eles retornarão, disse Kawakaze. Ele suspeitava que os dois estivessem cansados da guerra, especialmente porque ainda não era hora de sobrevivência ou morte para Konoha. Espero que ambos tenham sucesso, murmurou Doi enquanto observava dois jovens praticando arduamente ali perto. Talvez fosse por causa da lesão, mas de repente ele se sentiu mais emocionado, relembrando seus tempos de juventude. Cada canto de Konogakakure parecia conter o suor de seu treinamento incansável. Por um momento, os olhos de Dui se encheram de lágrimas. Os outros Kawakaze e os demais não tinham certeza se ele se referia a Orochimaru e Jiraiya ou aos dois jovens aprendizes. Depois que eles chegarem, você estará no comando. Você precisa ter cuidado. As palavras de Sakumo serviram de lembrete para Tsunade. Em combate, as tarefas mais perigosas frequentemente recaíam sobre certos grupos. Se algum ninja do clã se sentisse tratado como dispensável, isso poderia levar a consequências desastrosas. Sensei, você me deu um problema difícil, murmurou Tsunade, tocando a testa. Equilibrar a dinâmica de poder entre os clãs era um desafio que ela não conseguia evitar. Não se preocupe muito. Contanto que não ataquemos ninguém deliberadamente, acredito que todos entendam a situação, disse Kawakaze calmamente. Ele não parecia preocupado, argumentando que a maioria dos membros dos clãs não eram lutadores capazes. Ele já havia se preparado para assumir o papel de vilão. Trabalhar em conjunto com Tsunade, desempenhando os papéis de durona e compreensiva, poderia ajudá-la a estabelecer sua autoridade. Não o subestime, advertiu Sakumo, sentindo que Kawakaze estava otimista demais. Ele já tinha visto rivalidades entre os clãs o suficiente para saber o quão perigosas elas poderiam ser. Foi essa incapacidade de navegar pelas complexidades políticas que, em última análise, levou ao seu trágico fim. Irmãozão, quando você sai da Terra do Fogo, o mais forte se torna o chefe, disse Kawakaze, erguendo a mão direita e cerrando o punho para enfatizar seu ponto de vista. Qualquer um que ousasse desafiá-lo não teria um bom destino. Esqueça. Deixe a maré fluir, disse Tsunade após um momento de reflexão. Ela percebeu que Kawakaze estava certo. Fora da Terra do Fogo, qualquer um tolo o suficiente para provocá-lo se arrependeria rapidamente. Não se esqueça do seu objetivo, disse Sakumo, balançando a cabeça desamparadamente. Ele não tinha uma solução melhor, mas temia que Kawakaze pudesse ir longe demais, manchando a imagem de Tsunade. Isso poderia prejudicar significativamente suas chances de se tornar Hokage. Não se preocupe, eu cuido disso. Assim que Kawakaze terminou de falar, a expressão de Sakumo escureceu. Você realmente não se importa com a sua própria família pelo bem da sua esposa, não é? Pensou Sakumo, amargurado. O grande irmão certamente tem uma mentalidade limitada. Se Tsunade se tornar Hokage, Konoha pode acabar usando o nome ataque no futuro. Sakumo, eu mesma cuido disso, disse Tsunade, aparentemente sentindo o descontentamento de Sakumo. Ela presumiu que ele estivesse infeliz, embora não pudesse saber que era ciúme, que nem mesmo seu próprio irmão jamais lhe demonstrara tanto favor. Só ouçam Kawakaze, disse Sakumo com um sorriso forçado. Desde pequeno, ele sempre teve muitas ideias diabólicas. Ele tentou disfarçar seus sentimentos, mas seu coração parecia vazio. Seu irmão mais novo agora realmente pertencia a outra pessoa. Acabei de sair e vi os olhos do Minato brilharem.
exclamou Dui de repente, sem perceber que a informação que ouvirá era destinada apenas ao pessoal principal. Parecia que o futuro reservava um grande potencial para Minato, cujo status em Konoha provavelmente seria alto. Dui não pôde deixar de admirar como um personagem tão sobrenatural havia fomentado tamanha persistência e habilidade. O quê? Antes que Kawakaze pudesse responder, Sakumo estava fora de si de excitação. Será que aquele pirralho do Minato realmente dominava a técnica do deus voador do trovão? Depois de todo o seu treino, será que Minato já o havia superado? Sakumo olhou para cima e viu Minato parado a cerca de 10 metros de uma árvore, com os olhos fechados enquanto se concentrava. Ele havia marcado a árvore no pátio, baseando-se no que observara enquanto assistia ao treino de Kawakaze e Sakumo. Parecia tão simples e fácil para ele reproduzir. Minato se virou levemente, mas permaneceu no lugar, sentindo claramente o poder do tempo e do espaço. Ele realmente fez isso, murmurou Sakumo, sua descrença se transformando em espanto. Ver para crer. As pessoas podem se matar com comparações, pensou ele amargamente antes de soltar um palavrão. Não é de se admirar que ele seja meu discípulo, disse Kawakaze, sorrindo descaradamente como se a conquista fosse sua. O que isso tem a ver com você? Tsunade retrucou, lançando-lhe um olhar frio. Ela não suportava aquela expressão presunçosa. Por que não? Fui eu quem descobriu o talento dele, não fui? Respondeu Kawakaze, recusando-se a ceder. No fundo, ele sabia que só tinha descoberto o potencial de Minato na história original. Tsunade ficou sem palavras diante da audácia dele. Não há como argumentar com alguém tão descarado. Ela decidiu simplesmente observar o próximo movimento de Minato. Enquanto isso, Navaki permanecia alheio à conversa. Concentrado em seu treino de espada, ele olhava de vez em quando para o pergaminho próximo, totalmente absorto em seu treinamento. Minato é incrível, disse Dui, com um tom de voz carregado de inveja. Ele gostaria de aprender técnicas semelhantes também, mas não estava muito entusiasmado. Vou dar uma olhada, disse Sakumo, mais entusiasmado que Kawakaze. Usando a técnica de cintilação corporal, ele apareceu ao lado de Minato em um instante. Tio Minato cumprimentou, abrindo os olhos quando Sakumo chegou. Seu pirralho, você é incrível, disse Sakumo. Sinto que ainda falta alguma coisa, respondeu Minato. Ele havia sentido o poder do tempo e do espaço, mas não conseguia entender porque ainda não conseguia se mover através deles. Estou aqui, não estou? Seu próprio sensei nem sabe como aprendeu, então ele é apenas um idiota inútil, disse Sakumo, acariciando a cabeça de Minato. Ele sentiu uma satisfação inexplicável em menosprezar Kawakaze. Pelo menos seu discípulo ainda precisa de mim para ensiná-lo. Eu era do mesmo jeito. Você? Sakumo começou a compartilhar sua experiência, e Minato ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Entendeu? Tente de novo, disse Sakumo após explicar em detalhes. Certo. Minato assentiu e fechou os olhos mais uma vez. No momento seguinte, sua figura desapareceu de onde estava e reapareceu perto da árvore. Sensei, eu aprendi. Minato gritou animadamente, pulando 2 vezes no mesmo lugar. Seus pensamentos estavam tomados pela imagem do seu sensei. Ingrato, murmurou Sakumo, com os cabelos quase arrepiados de raiva. Eu te ensinei esse tempo todo e você nem me agradeceu primeiro? Pirralho, cadê seus modos? Não é à toa que você é o discípulo mais importante de Kawakaze e nenhum de vocês tem consciência. Nada mal. Eu sabia que você conseguiria. Continue com o bom trabalho, disse Kawakaze casualmente, retornando à sua habitual postura serena. O rápido progresso de Minato impressionou até ele. Parecia que a técnica do deus voador do trovão fora feita sob medida para o garoto. Sim, sensei, respondeu Minato a Kawakaze antes de perceber que havia esquecido alguém importante. Ele correu rapidamente até Sakumo e fez uma reverência profunda. Obrigado, tio, pela sua orientação, ele disse sinceramente. Tudo bem. Só pratique mais sozinho no futuro. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, respondeu Sakumo, sem guardar rancor de Minato. Sua irritação era direcionada inteiramente ao irmão mais novo. Sakumo bufou enquanto retornava ao pavilhão, sentando-se e lançando um olhar furioso para Kawakaze. Kawakaze pareceu confuso. O que eu fiz para irritar o irmão mais velho desta vez? Capítulo 125. Com quem você está jogando esse seu temperamento? Kawakaze não se conteve contra Sakumo e foi direto ao ponto. Isso criou uma confusão, pois os dois pareciam mais interessados em se exibir do que em passar tempo juntos. Com quem você está falando, seu pirralho? Retrucou Sakumo rispidamente. Com o passar dos anos, ele aprenderá a controlar o temperamento e não se envolvia mais em duelos à menor provocação. No entanto, não conseguia deixar de sentir que suas costas não eram muito mais fortes que as do terceiro Kazekage. Dui, atraído pela comoção repentina, assistiu à cena com um sorriso divertido. Se não fosse por suas limitações físicas, ele sem dúvida teria pegado um punhado de sementes de melão para apreciar o espetáculo. Quem fala pode falar com quem quiser, Kawakaze respondeu desafiadoramente, com uma postura que lembrava a de um pequeno bandido ansioso por confusão. Você está louco para apanhar ou só tem medo de ser punido? Sakumo se levantou com um olhar ameaçador. Embora conseguisse se conter para não lutar de verdade, ele se recusava a recuar em espírito. Vocês duas já tiveram o suficiente, interrompeu Tsunade, cobrindo o rosto de frustração. Ela não conseguia acreditar que estava metida naquela enrascada de novo. Por um breve momento invejou a cunhada Nayuki, que ficou em casa tranquilamente com o bebê. Vou te dar uma folga hoje por causa da Tsunade, disse Sakumo, aproveitando a oportunidade para acalmar os ânimos enquanto se sentava e tomava um gole de chá. Ele sabia que se brigassem de verdade, isso lhe custaria mais do que sua dignidade. Afinal, ele nunca fora do tipo que gostava do luxo de ser solto. Você acha que eu tenho medo de você? Kawakaze permaneceu desafiador, inflexível como um cachorro louco se recusando a largar seu osso.
Fale com educação, disse Tsunade, levantando a mão e desferindo um soco. Uma cena já se desenrolava em sua cabeça. Seus próprios filhos e Kakashi se comportando da mesma maneira, como galhos espelhando as curvas de sua árvore. Ao retornar, resolveu discutir com a cunhada a melhor forma de disciplinar aqueles encrenqueiros. Que pena que eles acabaram assim. Felizmente não havia ninguém de fora por perto para testemunhar. Enquanto isso, Navaki soube que Minato havia concluído com sucesso o treinamento na técnica do Deus Voador do Trovão. No entanto, ele não participou da celebração, pois também havia chegado a um ponto crítico em sua própria prática. As técnicas em que ele trabalhava, as artes secretas do terceiro Tsuchikage, não exigiam selos de mão. A maestria dependia da compreensão e do controle da gravidade dos objetos. Ele começara com objetos inanimados, trabalhando gradualmente para aplicá-la a seres vivos. Para seus testes, Navaki usou sua própria espada. Ele estava começando a sentir a força da gravidade. A espada em sua mão tremia levemente. Técnica de pedra com peso adicional, ele gritou enquanto canalizava uma onda de chakra para dentro do corpo. A espada respondeu violentamente, puxando-o para frente e cravando-se até a metade no chão. Os olhos de Navaki brilharam de entusiasmo, e seu rosto se abriu num sorriso extasiado. Ele era inegavelmente talentoso. Irmã, cunhado, eu consegui. Ele gritou com a voz cheia de triunfo. A comoção chamou a atenção de Kawakaze. Ele não esperava que Navaki demonstrasse tanto talento na liberação de terra. Sem hesitar, ele ativou a técnica do Deus Voador do Trovão e apareceu ao lado de Navaki. Tsunade se levantou rapidamente e correu também, enquanto Sakuma empurrou a cadeira de rodas de Dui para que eles pudessem assistir à agitação. Uma nova geração estava de fato surgindo para tomar o lugar da antiga. Os jovens de hoje eram incríveis. Cunhado, tire isso daqui e dê uma olhada. Navaki soltou o punho da espada, instruindo Kawakaze confiantemente a recuperá-la do chão. Sem dizer uma palavra, Kawakaze agarrou o cabo, aplicou uma leve força e então puxou a espada com facilidade. Ele fez alguns floreios com ela casualmente antes de parar. Nada mal. Esta espada é pelo menos centenas de vezes mais pesada. Então ele dominou? Perguntou Tsunade, ouvindo a observação de Kawakaze. Ela agora tinha certeza de que Navaki havia aprendido com sucesso a técnica da pedra de peso adicional. Sim. E a técnica da pedra leve? Kawakaze devolveu a espada a Navaki. No momento em que ela voltou às mãos de Navaki, seu peso voltou ao normal. Desta vez, Sakuma se aproximou deles. Vocês não conseguem voar? Deixem-me experimentar. Ele sabia que ambas as técnicas podiam ser aplicadas a outros, e se Navaki usasse a técnica da pedra leve nele, isso permitiria o voo. Eu também quero tentar, disse Dui, abrindo um sorriso largo, aparentemente sem perceber que seu corpo ainda estava se recuperando. Bem, eu ainda não tenho a habilidade de aplicar a técnica da pedra leve a um corpo vivo, admitiu Navaki. Ele jogou a espada para o alto, e ela desceu lentamente como uma pena. Ele dominava as técnicas de pedra de peso adicionado e pedra de peso leve. Embora as duas técnicas fossem intimamente relacionadas, seus efeitos eram completamente diferentes. Haha, isso foi ótimo, disse Tsunade enquanto acariciava carinhosamente a cabeça de Navaki, sua alegria evidente. Você e Minato estão indo muito bem. Vocês corresponderam às minhas expectativas. Kawakaze observava os dois jovens shinobi com orgulho. O rápido crescimento deles lhe dava uma sensação de satisfação, como se estivesse nutrindo personagens em um jogo de desenvolvimento. Navaki, vamos trocar? Sugeriu Minato ao se aproximar após praticar a técnica do Deus Voador do Trovão algumas vezes. A ideia de aprender as técnicas secretas de liberação da terra o intrigava. Tendo acabado de dominar uma técnica tão extraordinária, a confiança de Minato estava transbordando. Ok. Navaki e Minato trocaram pergaminhos silenciosamente, ambos demonstrando certa ansiedade. Vocês não precisam descansar um pouco? Perguntou Kawakaze, notando quanta energia os dois já haviam gasto só aprendendo uma técnica. Ele estava genuinamente preocupado. Não precisa, cunhado sensei, responderam os dois com a empolgação inabalável. Pareciam totalmente convencidos de que simplesmente ter os pergaminhos em mãos garantiria seu sucesso. Vamos assistir vocês dois se apresentarem, disse Kawakaze, e os outros se juntaram a ele, observando as crianças com interesse. Ninguém tinha vontade de voltar ao pavilhão para descansar. Navaki e Minato, demonstrando algum bom senso, primeiro trocaram suas experiências de treinamento. Depois de se certificarem de que entendiam melhor as técnicas, começaram a praticar. No início, eles estavam cheios de confiança. No entanto, com o passar do tempo, o entusiasmo diminuiu. Navaki, embora não totalmente perplexo com a técnica do Deus Voador do Trovão, não conseguia sentir a energia temporal necessária para sua ativação. No final, encharcado de suor e visivelmente desanimado, admitiu seu fracasso. Da mesma forma, Minato tentou empunhar a espada como Navaki, mas sua expressão tornou-se cada vez mais tensa. Por mais que se concentrasse, não conseguia sentir a força da gravidade necessária para a técnica da pedra de peso adicional. Por fim, ele também desistiu visivelmente abatido. Era evidente que nenhum deles tinha aptidão natural para a técnica do outro. Enquanto o grupo retornava lentamente ao pavilhão, Kawakaze consolou os dois. Já é incrível ter dominado uma técnica. Cada um de vocês tem seus pontos fortes. Contanto que os usem bem, não ficarão atrás de ninguém. Ele ignorou deliberadamente os forasteiros que dependiam de atalhos. Para qualquer outra pessoa, esse nível de habilidade já era excepcional. Com suas habilidades recém-adquiridas, Navaki e Minato ficaram significativamente mais fortes, provavelmente superando a média dos Nin.
Sob a orientação de Kawakaze, Minato alcançou o nível Chunin anos antes do que na linha do tempo original. Antes mesmo de desenvolver o Rasengan, sua técnica do deus voador do trovão, combinada com seu Kenjutsu, já era formidável. O crescimento de Navaki foi ainda mais dramático. Ele não era mais o shinobi inexperiente que podia ser derrotado por uma marca explosiva, como na história original. Sua transformação só poderia ser descrita como um renascimento. Sim, não desanime, disse Tsunade, confortando os dois. Navaki, você ainda tem a liberação de água do seu avô. Minato, você tem suas técnicas inexploradas. Não há motivo para desanimar só porque você ainda não domina tudo. Mesmo que suas habilidades fossem diferentes, ela sabia que ambos eram incrivelmente capazes. Afinal, até um idiota em ninjutsu consegue derrotar uma besta com cauda, certo? Sakumo e Dui permaneceram em silêncio, apenas observando. Para eles, aqueles dois já estavam muito além do que eram naquela idade. Entendo. Ambas as crianças forçaram sorrisos, embora a decepção em seus corações fosse clara. Chega por enquanto, disse Kawakaze. Nos próximos dias, concentre-se em refinar as técnicas que você já aprendeu. Voltaremos ao campo de batalha em breve. Com isso, o treinamento do dia chegou ao fim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Alguns dias se passaram e reforços de Konoha começaram a chegar, todos no mesmo dia. O clã Uchiha parecia estar competindo com o clã Iga, já que ambos foram os primeiros times a chegar à linha de frente. Foram calorosamente recebidos por Tsunade. Kawakaze ficou um pouco surpreso ao ver o chefe do clã Uchiha. Ele não esperava que alguém em sua posição demonstrasse tamanha ousadia. Qual chefe de clã não estaria seguro na vila a portas fechadas? No entanto, ali estava ele, o primeiro a pisar no campo de batalha. Fugaku, que estava por perto, notou o olhar curioso de Kawakaze. Um lugar para descansar foi providenciado, disse Tsunade. Vou mandar alguém mostrar o lugar. Vocês serão notificados quando a reunião de batalha começar. Ela então instruiu um atendente a escoltar os dois clãs até seus alojamentos. Antes de partir, Fugaku ofereceu a Kawakaze um sorriso educado, estabelecendo o tom para as relações de cooperação entre os dois lados. Kawakaze refletiu sobre o gesto, compreendendo as implicações estratégicas da vinda pessoal de Fugaku ao campo de batalha. A velha raposa ainda implacável, murmurou Kawakaze. Tsunade, ouvindo o comentário murmurado, virou-se para ele confusa. Quem? Ninguém. Só esperem, respondeu Kawakaze com um sorriso enigmático, suas palavras carregadas de significado. Tsunade presumiu que ele se referia às tropas de apoio que ainda estavam a caminho. Eles devem chegar em breve, ela disse. Sakumo, no entanto, não havia chegado. Como não estava liderando o esforço, não viu necessidade de aparecer. Só à tarde todos os ninjas de Konoha finalmente se reuniram. Tsunade garantiu que todos estivessem acomodados antes de partir com Kawakaze para se preparar para a reunião estratégica. Com a chegada da equipe de apoio, era hora de discutir como prosseguir. Era preciso tomar decisões sobre os próximos passos e quem seriam os alvos principais. Iwagakure e Tsunagakure estavam prontos para a guerra, mas a questão agora era quem daria o primeiro passo. À noite, Kawakaze e Tsunade jantaram e sentaram-se no pátio. As duas crianças foram embora depois de receberem chá e sobremesa. Quer ficassem em seus quartos ou saíssem para um passeio, qualquer uma das escolhas parecia sensata. Você acha que Tsunagakure vai se aliar a Iwagakure? Tsunade perguntou, expressando sua preocupação. Se as duas vilas formassem uma aliança, Konoha enfrentaria imensa pressão. Mesmo com a morte do terceiro Kazekage, o número de ninjas em Tsunagakure continuava significativo. Acho que não. Tsunagakure não ousaria se aliar a um inimigo agora, respondeu Kawakaze. Em primeiro lugar, nos eventos originais, todos lutaram suas próprias batalhas durante a Segunda Grande Guerra. Em segundo lugar, Tsunagakure não tinha a posição necessária para se aliar a Iwagakure, a menos que estivessem dispostos a assumir um papel subordinado, o que o orgulho das grandes potências jamais permitiria. O cenário mais provável seria os dois países lutando separadamente. Embora ambos enfrentassem dois inimigos, a dinâmica seria completamente diferente. Espero que sua especulação esteja correta. Tsunade começou, mas suas próximas palavras foram interrompidas por um anúncio vindo de fora. Lady Tsunade, a chefe do clã Uchiha, está aqui para vê-la, anunciou um ninja de Konoha ao entrar. Mande-o entrar, disse Tsunade, franzindo a testa levemente, imaginando o que o chefe do clã queria. Os lábios de Kawakaze se curvaram em um sorriso fraco. Como esperado, a velha raposa tinha um talento especial para movimentos calculados. Momentos depois, o chefe do clã Uchiha chegou, vestido com suas roupas habituais e sorrindo largamente. Atrás dele estava Fugaku Uchiha, e os dois seguiram para o pátio. Lady Tsunade e Lord Kawakaze, eles cumprimentaram em uníssono. Kawakaze e Tsunade retribuíram o respeito sem nenhuma afetação. Acabei de fazer chá. Venham, sentem-se, ofereceu Tsunade, ficando ao lado de Kawakaze para recebê-los. O chá está excelente, comentou o chefe do clã, tomando um gole. No entanto, ele não foi direto ao ponto. Fugaku, por outro lado, parecia um pouco inquieto, demonstrando falta de experiência. Não foi surpresa que o chefe do clã preferisse mantê-lo por perto. Algumas lições não podiam ser ensinadas, tinham que ser aprendidas com a experiência. Assim como Fugaku posteriormente levou o jovem Itachi para a batalha na história original. Este é o chá mais caro daqui. Se não for bom, vou causar problemas para eles, comentou Kawakaze casualmente. Ele lidou com a situação com facilidade, e os dois se sentaram novamente, conversando como velhos amigos. Você jamais imaginaria que o último encontro deles terminara com eles gritando um com o outro. Haha, o Lord Kawakaze está brincando. Você é uma pessoa generosa, por que se irritaria com um pequeno comerciante? Disse o chefe do clã Uchiha com uma risada calorosa. Ele parecia estar gostando da conversa. Entretanto, apenas Kawakaze e o chefe do clã realmente sabiam quais planos estavam se formando em suas mentes.
Tsunade e Fugaku Uchiha, observando a conversa, perceberam que estavam fora de sincronia. Por enquanto, permaneceram em silêncio, tomando chá e olhando de Kawakaze para o chefe do clã Uchiha. Você veio pessoalmente para dar apoio desta vez, e deve ter dado muito trabalho, disse Kawakaze, gradualmente conduzindo a discussão para o assunto principal. O clima amigável entre eles tornou desnecessárias mais gentilezas. É tudo pela vila, é o que eu devo fazer, respondeu o chefe do clã Uchiha suavemente. São Lord Kawakaze e Lady Tsunade que são realmente famosos agora. Que nação não conhece seus registros de batalha? Suas palavras eram leves, mas carregavam um ar deliberado de bajulação. Fugaku pareceu atordoado. Nunca tinha visto seu tio, normalmente orgulhoso, agir com tanta deferência. De jeito nenhum, respondeu Kawakaze, falando em nome de Tsunade. Tudo foi conquistado à custa de vidas. Algumas coisas não podem ser alcançadas por pura força de vontade. O Lord Kawakaze deveria entender isso melhor do que ninguém, comentou o chefe do clã, com um tom carregado de insinuações. Kawakaze entendeu claramente o que ele queria dizer. Nenhum de nossos sangues foi derramado em vão, nem jamais será, disse Kawakaze com firmeza. Como Kawakaze ataque, eu me certificarei disso. Ao ouvir isso, o rosto do chefe do clã Uchiha se iluminou de satisfação. Essas eram as palavras que ele viera ouvir. Eu naturalmente acredito no Sr. Kawakaze. A equipe médica do meu clã Uchiha também tem uma boa reputação atualmente. Tudo isso se deve ao seu trabalho árduo, respondeu Kawakaze com um leve sorriso, tomando um gole de chá. A iniciativa das negociações permaneceu em suas mãos do início ao fim. O chefe do clã Uchiha manteve o tom humilde. Embora as sutilezas da conversa carregassem implicações mais profundas, estava claro que ele achou a conversa agradável. Você é muito gentil. Para a próxima batalha, o clã Uchiha está à sua disposição, declarou o chefe do clã. Suas palavras tinham um peso significativo, essencialmente colocando a vida dos membros de seu clã nas mãos de Kawakaze e Tsunade. Isso é um pouco sério demais. Faremos o nosso melhor, respondeu Kawakaze, satisfeito com a atitude do chefe do clã. Ele jurou silenciosamente não tratar o clã Uchiha de forma injusta após a batalha. Estou falando sério, disse o chefe do clã Uchiha, levantando sua xícara de chá e encarando Kawakaze com olhos que revelavam sua ambição e determinação. Para uma boa cooperação, respondeu Kawakaze, brindando com sua xícara de chá com a do chefe do clã, concluindo assim a negociação. Então não vou mais incomodá-lo. Vou me retirar, disse o chefe do clã Uchiha, terminando seu chá. Ele se levantou, assentiu levemente e saiu com Fugaku ao seu lado, sem olhar para trás. Tomem cuidado, disseram Kawakaze e Tsunade em uníssono enquanto se levantavam para vê-los partir. Sob a noite enluarada, os passos do chefe do clã eram leves e seu humor, igualmente animado. Tendo decidido fazer sua aposta, ele pretendia fazê-lo sem hesitar. Que tipo de charada vocês dois estão tramando? Perguntou Tsunade assim que o chefe do clã e Fugaku sumiram de vista. Ela permaneceu em silêncio durante toda a conversa. Haha, ele veio até você em busca de proteção, respondeu Kawakaze. O clã Uchiha será a lâmina mais afiada em suas mãos. Sem hesitar, ele passou o braço em volta dos ombros de Tsunade enquanto caminhavam intimamente de volta para o quarto. Quando você está feliz, é natural querer fazer coisas felizes. Capítulo 127. Depois que a chuva repentina parou, Kawakaze e Tsunade se abraçaram alegremente e caíram em um sono tranquilo. Ao meio-dia do dia seguinte, a radiante Tsunade convocou os chefes de cada clã para uma importante reunião. O objetivo principal da reunião era avaliar as atitudes dos clãs, garantindo que Tsunade tivesse um entendimento claro antes de tomar outras providências. Um renomado restaurante de 5 andares da cidade estava lotado em Konoha para a ocasião. O dono do estabelecimento, ao receber o pagamento, desocupou o local prontamente, inclusive acompanhando um grupo para fora. Este dia foi um evento especial em Konoha, marcado como o último grande banquete antes da guerra iminente. O restaurante, famoso por sua decoração luxuosa, fervilhava de atividade. Na entrada, apenas shinobi de Konoha podiam ser vistos entrando e saindo. Do primeiro ao quarto andar, já estavam lotados de ninjas de Konoha, todos sentados e apreciando os preparativos. Os garçons também eram ninjas de Konoha, e dizia-se com um leve exagero, que até o cachorro que vagava pelo restaurante pertencia a Konoha. No topo da escada que levava ao 5º andar, 2 jovens guardas estavam vigilantes. Somente aqueles que estavam na lista tinham permissão para entrar, e ninguém podia passar pelos guardas, mesmo que tentassem forçar a entrada. Por sorte, comemos antes, comentou Minato casualmente. Os indivíduos da lista já haviam chegado, e Navaki se aproximou de Minato para trocar cumprimentos. Não tem problema pular uma refeição, acrescentou Minato com um tom discreto mas confiante, características que faziam dele o funcionário favorito do chefe. Você está comendo mais do que eu e ainda diz isso? Navaki retrucou, encarando-o. As palavras do amigo eram particularmente irritantes naquele momento. Então só estou dizendo isso porque comi, respondeu Minato com uma risada claramente despreocupado. Ele não havia pulado nenhuma refeição. Enquanto os 2 amigos continuavam a brincar, o banquete no 5º andar começou oficialmente. À mesa principal estavam Tsunade e Kawakaze, ladeados por líderes proeminentes dos principais clãs. Perto dali, Sakumo e Dui se juntavam à reunião. A atmosfera ao redor da mesa estava longe de ser formal. Os participantes relaxavam, engajando-se em conversas mais leves. Obrigada a todos por virem nos ajudar. Como não podemos beber sake hoje, vou brindar a todos com chá, disse Tsunade, levantando-se para fazer um breve discurso de abertura. Você é muito gentil, Lady Tsunade, alguém respondeu respeitosamente. Os presentes, todos indivíduos refinados, levantaram-se com suas xícaras de chá nas mãos. Esse gesto coletivo reconheceu o status de Tsunade como comandante e demonstrou respeito por sua força incomparável. Entre os ninjas de Konoha, era amplamente conhecido que ela era uma Jinchuriki perfeita, com um poder que excedia qualquer coisa de seu passado.
Por favor, sentem-se todos. Vamos comer e conversar, disse Tsunade, incentivando um tom mais casual. Kawakaze se absteve de ofuscá-la, observando como ela mantinha o controle da situação. Caso houvesse alguma brecha, o chefe do clã Uchiha interviria, caso contrário, o próprio Kawakaze interviria. Tsunade acenou com a mão, sinalizando para que todos se sentassem. Depois de dar algumas mordidas na comida, ela continuou. Deixe-me repassar a situação. Vocês podem expressar suas opiniões. Podemos discutir isso juntos então. Ela havia repassado esse processo com Kawakaze na cama na noite anterior. O grupo largou os hashis e ouviu atentamente Tsunade começar seu resumo. As tropas de apoio haviam chegado apenas um dia antes, deixando muitos detalhes ainda obscuros. A ordem que recebi do sensei foi para aproveitar a fraqueza da Terra do Vento e tomar tudo de uma vez, explicou ela. Mas, no momento, ainda corremos o risco de sermos invadidos pelos ninjas de Iva. O que temos que enfrentar agora é a força combinada das duas aldeias. O que você acha que podemos fazer para romper o impasse? Tsunade descreveu a situação sucintamente. A batalha era inevitável e as ordens já haviam sido emitidas. No entanto, lidar com as duas vilas era mais complexo do que o esperado. Konogakakure não tinha uma vantagem decisiva em poder de combate de alto nível, e seu número total de ninjas era muito menor do que as forças combinadas de seus inimigos. Mesmo com reforços, desafios significativos permaneciam. Os líderes dos principais clãs permaneceram reservados, cada um perdido em pensamentos. Antigos conflitos entre eles persistiam, evidentes na forma como o chefe do clã Uchiha e o líder Iga trocavam olhares frios e silenciosos, sem intenção de falar um com o outro. Enquanto isso, os clãs menores se envolviam em discussões animadas, suas vozes enchiam a sala com conversas animadas. Tsunade optou por não interromper, observando a arena em silêncio. Temos algo a dizer. Uma voz grave rompeu o barulho. Um homem grande e corpulento falou, atraindo a atenção de todos. Ele não se levantou, mas cutucou um ninja magro com um penteado em formato de abacaxi sentado ao lado dele. Vá em frente, ele disse. Isso é uma chatice, murmurou o ninja magro, coçando a cabeça antes de se levantar relutantemente. Jin Shatanara, às suas ordens, meus senhores, disse ele, cumprimentando-os educadamente antes de falar lentamente. Embora ainda não saibamos as ações da outra parte, é provável que Sunagakure não se alie a Iwagakure. O campo de batalha que enfrentaremos em seguida é provavelmente a Terra da Chuva, que faz fronteira com os 3 países. Não recomendo um avanço em larga escala sem mais informações. Enviem uma pequena equipe para se estabelecer primeiro e depois tomem providências de acordo com a situação. Depois de dizer isso, ele assentiu levemente e sentou-se novamente. Como você sabe que eles não vão se aliar? Alguém perguntou. Claramente, nem todos entenderam a ideia rapidamente. Eu só disse que era provável, e é por isso que precisamos enviar alguém para investigar a situação primeiro, respondeu Chata, sem demonstrar intenção de dar mais detalhes. Fazer isso seria simplesmente muito trabalhoso para ele. Você tem razão. Concordo com você, disse Kawakaze prontamente, intervindo para apoiar Chata. A inteligência do clã Nara era bem conhecida e respeitada. O que você acha? Perguntou Tsunade, seguindo o exemplo de Kawakaze. Nós, os Uchiha, não temos objeções, respondeu o chefe do clã Uchiha primeiro. Nós, o clã Iga, também não temos objeções, acrescentou o líder do clã Iga. Não havia intenção de disputar com os Uchiha ali. Enquanto as lutas internas na aldeia persistiam, fora dela, o desejo de alcançar a vitória os unia. O perfeccionismo inato dos Iga significava que eles almejavam o sucesso sem atrasos desnecessários. Com os 2 principais clãs dando o tom, ninguém mais ousou se opor, e a decisão ocorreu sem problemas. Nesse caso, quem entre vocês está disposto a liderar um grupo até a Terra da Chuva e assumir a liderança? Perguntou Tsunade com um tom de voz desprovido de emoção, observando atentamente para avaliar as reações dos clãs. Essa proposta estava perfeitamente alinhada com o que Kawakaze havia sugerido a ela anteriormente, e até então, as coisas estavam progredindo bem. O chefe do clã Uchiha, no entanto, relutava em assumir a liderança novamente. Ele era um estrategista astuto que sabia quando recuar e evitar chamar atenção desnecessária. Esta equipe precisa tanto de poder de combate quanto de inteligência. Chata voltou a falar, sua análise serena deixando pouco espaço para discussão. Minha sugestão é que cada clã coopere, em vez de cada clã agir sozinho. Exatamente. Acho que nenhum de vocês teria problema com isso, disse Kawakaze, apoiando a sugestão de Chata. Seu olhar penetrante percorreu a sala, tornando sua presença impossível de ignorar. Mesmo que abrigassem objeções, poucos ousavam encará-lo. A reputação de Kawakaze Atake era assustadora. Ele havia matado Anza em uma batalha e matado Kazekage em outra. Ele era um homem que sempre liderava na linha de frente. A sala ficou tensa e silenciosa. Finalmente, o chefe do clã Uchiha interrompeu com uma resposta ponderada. Os Uchiha não têm objeções e seguirão os comandos de Lady Tsunade. O líder do clã Iga mal podia acreditar no que ouvia. Desde quando os clãs Uchiha e Senju eram tão cooperativos? Anteriormente, ele presumira que os Uchiha haviam contratado Tsunade apenas para treinar sua equipe médica, sabendo de sua reputação de gananciosa quando se tratava de dinheiro. Mas agora parecia que havia mais por trás da aliança do que aparentava. Ainda assim, não era o momento de refletir sobre tais pensamentos. Opor-se a uma proposta que beneficiava diretamente seus esforços de batalha não serviria para nada. O clã Iga obedecerá às suas ordens, declarou o líder finalmente. Um por um, os outros clãs expressaram sua concordância. Tsunade estava satisfeita com a tranquilidade com que as coisas estavam ocorrendo. Não havia indivíduos problemáticos causando interrupções, o que era um alívio bem-vindo. Então avisarei vocês quando tiver decidido a lista, disse ela com um sorriso, sinalizando o fim da reunião. Enquanto isso, Kawakaze, que estava comendo durante toda a discussão, já estava sujo de óleo da comida.
Capítulo 128. Um agradável almoço foi concluído, e os membros da expedição foram finalizados. Sakumo partiu com a guarda avançada que incluía representantes de cada clã. Kawakaze e Tsunade os acompanharam para se despedir. Na entrada da cidade, não havia ninguém em frente à Terra do Fogo. Sakumo, tenha uma boa viagem, disse Tsunade, oferecendo suas bênçãos. Sakumo estava sempre na vanguarda de missões perigosas. Não se preocupe, irmãozão. Mesmo que não consiga vencer, você pode escapar, comentou Kawakaze casualmente. Como ele mesmo observou, Sakumo, que dominava a técnica do deus voador do trovão, era capaz de recuar mesmo em desvantagem. O comentário de Kawakaze atraiu um olhar penetrante de Tsunade, que achou suas palavras particularmente desfavoráveis. Não precisa se despedir de mim. Estou indo, disse Sakumo sem rodeios, tratando Kawakaze como se fosse ar. A falta de tato do irmão mais novo claramente o irritava. Estarei esperando por boas notícias, disse Tsunade, ignorando a tensão. Sakumo assentiu silenciosamente e liderou a equipe em direção à Terra da Chuva. Vamos voltar, disse Kawakaze, observando a figura de Sakumo desaparecer na distância. Certo, vamos nos preparar também, respondeu Tsunade, virando-se para liderar o caminho de volta. Eles planejavam esperar que Sakumo se estabelecesse na Terra da Chuva antes de lançar uma grande ofensiva. Acima de tudo, não podiam permitir que a guerra chegasse à Terra do Fogo. Sakumo e suas tropas avançaram para a Terra da Chuva, avançando em ritmo de emergência. O país estava em ruínas devido à guerra civil, agora um lugar onde qualquer um podia entrar e sair livremente. Sem sua posição geográfica única, teria sido absorvido pelas nações vizinhas há muito tempo. A chuva caía sem parar enquanto Sakumo diminuía o passo na floresta densa. Seus sentidos se aguçavam. Senhor Sakumo, eles são ninjas Iva, relatou um membro do clã Iga, tendo-os avistado apesar de sua cuidadosa ocultação. Tragam-nos vivos, ordenou Sakumo em voz baixa, continuando a andar enquanto vários ninjas de Konoha se afastavam do grupo. Momentos depois, 3 Iva ninjas foram capturados e levados até Sakumo. Suas tropas entraram na Terra da Chuva? Perguntou Sakumo, com os olhos frios fixos nos ninjas de Iva. Sua voz não demonstrava nenhum traço de emoção. Nem pense em arrancar qualquer informação de nós, zombou desafiadoramente um dos Iva ninjas capturados. A resiliência deles não perturbou Sakumo. Ele não estava interessado em desperdiçar esforços. Ayato, a decisão é sua, disse ele, delegando a tarefa. Ayato Yamanaka acompanhou Sakumo nesta missão para reunir informações cruciais. Sim, Lorde Sakumo, respondeu Ayato. Ele deu um passo à frente e conduziu os prisioneiros para as sombras. Momentos depois, gritos agonizantes ecoaram pela floresta, mas a expressão de Sakumo permaneceu inalterada. Os gritos foram enfraquecendo gradualmente até silenciarem. Quando Ayato ressurgiu das sombras, ele estava visivelmente satisfeito por ter garantido as informações de que precisavam. Senhor Sakumo, Iwagakure ainda não entrou na Terra da Chuva, relatou Ayato. Noki está retornando à vila vindo da Terra dos Pássaros para descansar. Por enquanto, eles apenas enviaram batedores. Tsunagakure, por outro lado, montou acampamento na fronteira da Terra do Vento. As informações eram substanciais, os movimentos de 2 aldeias revelados pelo interrogatório de um único grupo. A satisfação de Ayato era compreensível. É exatamente isso que descobrimos, disse Sakumo, pensativo. Provavelmente há mais unidades inimigas que permanecem sem serem detectadas. Não podemos esconder nossa posição por muito tempo. Encontrem um bom lugar para montar acampamento e notifiquem Tsunade para partirem o mais rápido possível. Chegar à frente das forças de Iwagakure e Tsunagakure lhes daria uma vantagem crítica. Sim, Lorde Sakumo, respondeu Ayato. Ele gesticulou para um oficial de inteligência, sussurrou instruções, e o homem partiu rapidamente para repassar a mensagem. Vamos, disse Sakumo, retomando a marcha. 2 dias depois, o grupo encontrou um local ideal. O local era estrategicamente vantajoso, permitindo tanto a defesa quanto o ataque. Sakumo montou o acampamento e se instalou, aguardando em silêncio a chegada de Tsunade. Que loucura esse lugar enforcado. Chove 300 dias por ano, certo? Kawakaze murmurou enquanto caminhava na chuva com uma capa de chuva, sentindo-se bastante impotente. Foi minha irmã que te provocou, então por que você está culpando a chuva? Respondeu Navaki calmamente, caminhando ao lado dele. Kawakaze tinha levado um soco de Tsunade recentemente após provocá-la, e agora ele estava procurando uma saída para sua frustração. Você anda meio reservado ultimamente, disse Kawakaze, encarando Navaki com um olhar ameaçador que o fez estremecer. Irmã, meu cunhado está me intimidando, gritou Navaki dramaticamente, buscando refúgio na proteção de Tsunade. Vem aqui, não deixe que ele te incomode, disse Tsunade, abrindo caminho para deixar Navaki passar. Ela lançou um olhar penetrante para Kawakaze, sua expressão dizendo claramente, é só isso que você tem? Intimidar uma criança? Não tem vergonha de si mesmo? Sensei, você realmente foi longe demais, acrescentou Minato com a voz calma, mas contundente. Antes que Kawakaze pudesse sequer pensar em retaliar, Minato usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer instantaneamente ao lado de Navaki. Pirralho, você me irritou pra caramba, resmungou Kawakaze. Por um instante, ele entendeu perfeitamente como Sakumo se sentia quando se sentia frustrado por ele no passado. Enquanto isso, o grande exército de Konoha marchava em direção ao seu ponto de encontro com Sakumo. A jornada transcorreu sem incidentes. Eles não encontraram um único batedor nem sofreram qualquer provocação. O discípulo do Lorde Kawakaze é muito interessante, comentou o chefe do clã Uchiha com um sorriso enquanto caminhava ao lado de Kawakaze. Ele é apenas uma criança mimada, respondeu Kawakaze com um sorriso, sem demonstrar nenhum traço de irritação persistente.
O clima na Terra da Chuva é realmente desagradável, acrescentou o chefe do clã Uchiha, visivelmente incomodado. Como mestre da liberação de fogo, ele era particularmente afetado pelo ambiente perpetuamente úmido. Ninjas como Navaki, no entanto, se beneficiaram das condições, pois suas técnicas de liberação de água foram aprimoradas pela chuva. Quando chegarmos ao acampamento, não precisaremos mais nos preocupar com a chuva, disse Kawakaze. Espero que esteja ensolarado quando a luta começar. Kawakaze entendeu sua preocupação em uma batalha. Até mesmo pequenos erros podem significar a diferença entre a vida e a morte. Espero que sim, o chefe do clã Uchiha não disse mais nada. Enquanto isso, Iwagakuri recebeu a notícia da entrada do grande exército de Konoha na Terra da Chuva. Sem hesitar, Noki liderou Ri e as tropas em direção à região. Agora mal conseguindo usar as vestimentas da besta com cauda devido à sua força enfraquecida, foi deixado para trás na vila para protegê-la. Senhor terceiro, por que precisa haver guerra? Nosso Iwagakuri pode ficar de fora, disse Ri, vestido com roupas roxas e uma couraça, o cabelo preso em um rabo de cavalo e uma barba espessa emoldurando o rosto. Assim que ele falou, a pergunta fez a cabeça de Noki doer. Não era surpresa que Noki não gostasse de levar Ri em expedições, embora não houvesse alternativa desta vez. Você é um ninja. Só siga as ordens, entendeu? Noki respondeu preguiçosamente sem vontade de se envolver mais. Mas Ri não era de deixar passar. Você sabe quantas pessoas vão morrer nesta guerra? Este é o seu povo. Nossa aldeia está indo muito bem agora, disse ele, teimosamente. Para ele, a guerra era o mal supremo. Seu papel como Jinchuriki era proteger a vila de ameaças externas, não servir como arma de guerra. Tudo bem, pare de falar e cuide da sua vida, Noki retrucou, voando mais alto para evitar a conversa. Ri olhou para ele, com a descrença estampada no rosto. Não era de se admirar que ele finalmente tivesse deixado Iwagakuri para se tornar um monge errante. Lord Ri, Lorde Terceiro também foi forçado a isso. O ninja de Iwa deu um passo à frente cautelosamente, tentando mediar. Forçado. Ele é ambicioso demais, retrucou Ri, elevando a voz. Iwagakuri já não está indo bem? A menção de ambição enfureceu Ri, e seu comportamento inflexível deixou todos sem palavras. Você tem razão, murmurou o ninja de Iwa, recuando impotente. Cobrindo a testa em exasperação, juraram silenciosamente nunca mais se intrometer nos assuntos de Ri. Sua teimosia era simplesmente incontrolável. Capítulo 129. Terra da Chuva, acampamento de Konoha. Tsunade e seu grupo finalmente se reencontraram com Sakuma após uma longa e árdua jornada. O céu começava a clarear, mas a luz do sol permanecia fria e hostil. Poças d'água pontilhavam a área, resquícios da chuva persistente. Sakuma havia preparado meticulosamente o acampamento, garantindo que o grande grupo pudesse se instalar imediatamente, sem a necessidade de armar suas próprias barracas. Por um tempo, o acampamento fervilhava de atividade. Os líderes dos clãs se esforçaram para manter seu povo contido, evitando conflitos desnecessários. Os repetidos lembretes de Kawakaze nos últimos dias, tanto ostensivos quanto sutis, deixaram todos cautelosos. A reputação do assassino pairava sobre eles, silenciando até os mais ousados entre eles. No coração do acampamento ficava a maior estrutura de terra, um salão de deliberações construído sob a direção de Sakumo. Seu tamanho refletia o número de participantes necessários para as próximas reuniões. Apesar da chegada deles, Tsunade optou por não convocar a reunião imediatamente. O descanso era necessário para todos e sem nenhuma informação crucial em mãos, Konoha já estava em vantagem, permitindo uma sensação temporária de tranquilidade. Um pequeno grupo de amigos se reuniu na tenda de Sakumo, que oferecia um espaço mais silencioso em comparação com o restante do acampamento. A maioria das pessoas não tinha um relacionamento próximo com Sakumo e evitava visitá-lo. Irmãozão, suas condições aqui não são boas, comentou Kawakaze casualmente enquanto se acomodava, notando a simplicidade da estrutura, apesar da comida preparada. Suas palavras fizeram o olhar de Sakumo se contrair. Esta é a linha de frente. Ele acha que isto é uma cidade ou um lar? É bom ter comida, retrucou Tsunade, dando um leve tapa em Kawakaze antes de se sentar ao lado dele. Kawakaze era do tipo que não conseguia passar um dia sem arrumar confusão. Sentem-se e não sejam educados, disse Kawakaze gesticulando para que todos se sentassem. Para ele, o território do irmão era tão bom quanto o seu. Sakumo cumprimentou Dui, fingindo formalidade antes de cruzar os braços rapidamente enquanto se sentava. Todos entendiam que o ninja de taijutsu como ele precisava de bastante comida. Finalmente bom, mas não se machuque de novo, disse Sakumo, visivelmente satisfeito em ver Dui. Seu sorriso se alargou, ainda mais largo do que quando cumprimentou o próprio irmão. Sakumo sempre se sentirá mais à vontade lidando com pessoas simples como Dui. Depois que todos estavam sentados, a conversa naturalmente mudou para a guerra. Iwa deve se movimentar em breve, só esperando a confirmação, comentou Sakumo, e disse a Yato para ficar de olho em Iwagakuri. Ao que tudo indicava, não demoraria muito. Ouvi dizer que Tsunagakuri está se mantendo na fronteira com a Terra do Vento e não ousa avançar? Perguntou Kawakaze com um leve sorriso. O comportamento cauteloso de Tsunagakuri dizia muito. Sim, parece que estão com medo, respondeu Sakumo. A falta de apoio do Dain deles não foi à toa. Ele riu baixinho, notando como a morte de um Kage de uma aldeia em combate poderia desferir um golpe devastador no moral. Ainda assim, Shukaku precisa ser vigiado com cuidado, alertou Tsunade. Ela já havia enfrentado a besta de uma cauda antes e sabia que poucos conseguiriam lidar com tal desafio. Deixe comigo, declarou Dui confiante. Tendo lutado contra o Jinchuriki de 5 caudas antes, ele transbordava autoconfiança. Bunpuku é um Jinchuriki perfeito, interrompeu Kawakaze baixinho, olhando para Dui. Sua força supera a dos 5 caudas. Suas habilidades atuais não são suficientes para enfrentar Shukaku sozinho.
Então, vou com o irmão mais velho Sakumo, disse Dui, sem se deixar abater. Embora direto, ele não era tolo. Se não conseguisse vencer sozinho, chamaria reforços, sem problemas. Você perdeu sua paixão de juventude? Sakumo provocou, sorrindo com a ideia de se juntar à batalha contra uma besta com cauda. Como eu poderia? Preciso dos meus companheiros nesta jornada rumo à juventude, brincou Dui, engolindo um bocado de comida e sorrindo inocentemente, com os olhos brilhantes transbordando de entusiasmo. Haha, Dui, você até aprendeu a brincar. Shinkui interrompeu pela primeira vez com um tom leve. Ele não tinha planos de se juntar a uma batalha tão arriscada. Embora seu genjutsu pudesse influenciar uma besta com cauda, atingir o nível capaz de controlá-la era outra história. Ele só ouvirá falar de Madara Uchiha, que conseguia subjugar a 9 caudas com um único olhar. Era uma maestria de genjutsu digna do Salão da Fama, muito além do que ele jamais poderia esperar alcançar sem aqueles olhos lendários. Isso se chama ser capaz de se adaptar a circunstâncias mutáveis, disse Dui, fazendo todos rirem. Então vou deixar Ivagakure conosco, comentou Kawakaze casualmente, enfrentando os ninjas de Iva sem hesitar. Para ele Noki não passava de um ninja derrotado de um encontro passado. Não acho que Noki vá trazer o Jinchuriki de 5 caudas, especulou Tsunade. O Jinchuriki propenso a perder o controle era um risco óbvio no campo de batalha. A 4ª cauda, Sengoku, é mais poderosa que a 5ª cauda, observou Kawakaze. Ele compreendia a força de Ri, mas acreditava que Tsunade poderia lidar com ele agora. Se fosse a versão anterior de Tsunade, porém, ela talvez não tivesse tido chance contra Ri naquele momento. Vou levar isso a sério, disse Tsunade com firmeza. Shei se gaba de ser melhor que todos, murmurou ela, lembrando-se da tagarelice incessante dos 7 caudas. Embora a fera tivesse um bom temperamento, ele era inegavelmente fraco. Haha, nem pensar. Ensine alguns movimentos a ele, disse Sakumo, visivelmente entretido. A ostentação interminável de Shei havia sido fonte de irritação de Tsunade. Ela já havia entrado no selo muitas vezes só para calá-lo, embora isso geralmente só lhe desse meio dia de paz. Não pensei muito nisso na época, admitiu Kawakaze, coçando a cabeça sem jeito. Apesar disso, aquelas asas eram inegavelmente impressionantes. Deveria ter sido selado dentro de você, disse Tsunade, lançando-lhe um olhar penetrante. Um pensamento lhe passou pela cabeça, deixando-a desconfiada. Teria sido esse o plano dele o tempo todo? Não a teria surpreendido se ele a tivesse embebedado de propósito para pôr as coisas em prática. A ideia a fez corar de vergonha enquanto silenciosamente decidia usar isso contra Kawakaze no futuro. Se não comermos agora, o Dui vai acabar com tudo, interrompeu Sakumo, chamando a atenção para Dui, que devorava sua refeição com entusiasmo. Era assim que o Dui era, simples de agir, mesmo quando se tratava de comer arroz. Dui, coma devagar e guarde um pouco de carne, disse Kawakaze, olhando para a mesa e notando como todos estavam concentrados apenas na carne. Desculpe, ainda estou me recuperando dos meus ferimentos, respondeu Dui, sem parecer nem um pouco envergonhado. Seu sorriso sincero tornava difícil culpá-lo. Desisto. Vou buscar mais carne, suspirou Sakumo, levantando-se para sair. Mimar o melhor amigo fazia parte do acordo. Quando Sakumo voltou com a carne, todos desfrutaram de uma refeição farta. A conversa voltou-se para assuntos familiares e o ambiente ficou muito mais acolhedor e descontraído. Aproveitando o clima, Kawakaze sugeriu a ideia de arranjar um casamento entre Kurenai e Kakashi. Shinku, embora apaixonado pela filha, não recusou categoricamente. Em vez disso, mencionou a necessidade de consultar a esposa sobre a opinião dela. Sakumo, ouvindo a conversa, de repente percebeu como Kawakaze o havia ultrapassado. Droga, Kakashi nem aprendeu a andar ainda, e Kawakaze já está escolhendo uma esposa para ele. Pelo que ouvirá sobre a aparência de Kurenai, era seguro dizer que ela havia se tornado uma beldade. Como Kakashi poderia não gostar dela? Todos riram e provocaram, e os planos de noivado pareciam estar chegando à fase final. Mesmo assim, Kawakaze se preocupava secretamente com a possibilidade de seu amigo de infância ter dificuldade em resistir ao encanto de rever um velho conhecido. Se Kurenai, de alguma forma, acabasse se apaixonando por Azuma e com barba e tudo, isso poderia partir o coração de Kakashi. Kawakaze considerava isso uma garantia extra para a felicidade de Kakashi. Meu filho tem alguém? Perguntou Dui, com um tom carregado de desejo. Encontrar uma nora não era tarefa fácil, e ele só conseguia sentir inveja da situação que se desenrolava diante dele. Kawakaze pensou por um momento sobre a besta verde de Konoha, Gai. Ele se lembrou da energia juvenil que fazia de Gai um homem tão especial. Apesar de sua força e espírito impressionantes, a imagem e a personalidade de Gai não eram exatamente as mais fáceis de se combinar romanticamente. Encontrar uma esposa para ele seria uma batalha árdua e de longo prazo. Não se preocupe, eu cuido disso, disse Kawakaze com determinação. Os olhos de Dui se encheram de gratidão. Obrigado, Kawakaze, disse ele, emocionado. Para ele, aquilo não era um favor pequeno, era um presente imensurável. Tsunade observou Kawakaze pensativamente. Havia algo nele que parecia capaz, até mesmo engenhoso. Por razões que não conseguia explicar, ela se viu confiando nele implicitamente, um sentimento que não esperava. Capítulo 130. Depois de terminarem de comer, o grupo conversou um pouco. À medida que a noite caía, eles se dispersaram lentamente, cientes de que seus dias despreocupados estavam chegando ao fim. Para dar aos ninjas de Konoha uma chance maior de vitória, Tsunade começou a produzir grandes quantidades de veneno. Como uma ninja médica habilidosa, ela era versada em venenos e antídotos. Embora fosse algo que ela normalmente acharia desagradável, a necessidade não lhe deixou escolha. As forças de Konoha estavam significativamente em menor número do que os exércitos combinados das duas vilas inimigas, tornando o veneno uma medida desesperada, mas essencial.
Um dia, Tsunade recebeu a informação de que as forças de Wagakure haviam invadido a Terra da Chuva. Ela estava preparando o veneno quando a notícia chegou, mas imediatamente interrompeu o trabalho. Sem hesitar, deu ordens para uma expedição. Reúnam todos, ordenou ela. O ninja cumpriu rapidamente a ordem, e o acampamento de Konoha fervilhava de atividade. Ninjas totalmente vestidos se reuniram no portão do acampamento em preparação. Não demorou muito para que Tsunade e Kawakaze chegassem juntos. Tsunade olhou para a força reunida e não perdeu tempo. Com um gesto brusco declarou: vamos. O grupo se dividiu em duas unidades. Sakumo e Dui permaneceram com o grupo para se proteger de qualquer movimento de Tsunagakure, enquanto Kawakaze e Tsunade lideravam a força principal em direção aos ninjas de Iva. A jornada pela densa floresta foi rápida e silenciosa. O ar estava carregado de umidade e em pouco tempo todos estavam encharcados. Mesmo assim, eles seguiram em frente sem parar com a determinação inabalável. À medida que se afastavam do acampamento, viram-se cercados por árvores imponentes que pareciam perfurar o céu. De repente, uma voz quebrou o silêncio. Lady Tsunade, a espiões ninjas de Iva à frente, relatou um membro do clã Iga, cujo Byakugan detectou a ameaça com precisão. Matius. Sem esperar pela resposta de Tsunade, Kawakaze pronunciou as duas palavras sem um pingo de emoção. Ele não considerava uma tarefa tão insignificante digna de sua atenção pessoal. Antes que Minato ou Navaki pudessem reagir, outra pessoa deu um passo à frente. Eu vou. Fugaku se ofereceu com a voz calma. Em um instante, ele desapareceu atrás de Kawakaze, saltando rapidamente pela floresta. Os olhos de Kawakaze o seguiram brevemente enquanto ele desaparecia na distância. As habilidades do garoto haviam se desenvolvido consideravelmente, talvez até o suficiente para escapar de um de seus próprios chutes. O grupo não interrompeu seu progresso. Não podiam se dar ao luxo de fazer isso. A notícia de seus movimentos certamente se espalharia. Ninja da Pedra certamente tinha mais do que apenas um punhado de espiões os observando. A velocidade era sua única chance de pegar o inimigo desprevenido. Não demorou muito para que Fugaku retornasse, com uma kunai na mão ainda ensanguentada. Sem dizer uma palavra, ele casualmente limpou as manchas de sangue e guardou a arma de volta na bolsa de equipamentos. Está resolvido, disse ele, em tom desprovido de arrogância. Se não conseguiam lidar com alguns espiões, não tinham o que fazer para perseguir o formidável inimigo à frente. Muito bem, disse Kawakaze, despreocupado. Se Fugaku tivesse se esforçado para realizar uma tarefa tão simples, não seria digno de herdar o título de chefe do clã Uchiha. Enquanto isso, os ninjas de Iva encarregados de reportar lamentavam não ter pernas para correr mais rápido. Os movimentos de Konoha eram assustadoramente rápidos. Noki, liderando as forças de Iva, estava montando acampamento após sua exaustiva jornada. O local escolhido era uma colina com terreno elevado, oferecendo uma vista desimpedida e evitando problemas como água parada. Com a perícia de vários usuários da liberação de terra, casas de terra robustas foram rapidamente erguidas do solo. A velocidade de construção só era comparável à de Yamato. Noki foi o primeiro a entrar em uma das casas maiores para descansar. Ele intencionalmente designou Ri para uma área distante, não estando disposto a suportar suas filosofias noturnas. Os dois nunca se deram bem, e o hábito de Ri de questionar Noki sempre que se cruzavam só aumentava o atrito entre eles. Por sua vez, Ri não se importou com o arranjo. Estava perfeitamente satisfeito em manter distância e deixar Noki à própria sorte. Antes que Noki pudesse fechar os olhos para descansar um momento, o ninja de Iva entrou correndo. Senhor Terceiro, as tropas de Konoha estão vindo em nossa direção. Droga, tão cedo! Exclamou Noki, sua expressão escurecendo ao se sentar. Quem está liderando as tropas? Kawakaze Ataki e Tsunade, respondeu o ninja com firmeza. Droga, são aqueles dois de novo, murmurou Noki. Sem perder tempo, deu suas ordens. Reúnam-se, preparem-se para a batalha. Ele saiu da sala imediatamente, indo direto para a localização de Ri. Se não garantisse que Ri se juntasse à luta, o homem poderia ficar de fora completamente, deixando Noki sem escolha a não ser engolir seu orgulho como Tsuchikage. Noki empurrou a porta dos aposentos de Ri e falou antes mesmo de entrar. Ri, os ninjas de Konoha estão aqui. Sigam-me para lutar. Lá dentro, Ri estava sentado meditando. Abrindo os olhos, olhou para Noki com uma expressão relutante. Eu sei, disse ele, com um tom rígido, mas receptivo. Com visível relutância, ele se levantou do assento. Vamos, disse Noki bruscamente, sem interesse em continuar a conversa. Ele sabia que, apesar da atitude de Ri, lutaria pela segurança das forças de Iva, e pela sua própria, quando chegasse a hora. Ri seguiu Noki silenciosamente para fora da casa. Antes mesmo que as tropas estivessem totalmente reunidas, outro relatório chegou. Os ninjas de Konoha já estavam próximos. É aquilo ali na frente. Kawakaze perguntou ao sensor ao lado dele. Já está à vista, mas o acampamento deles ainda não está totalmente montado, foi a resposta. As veias salientes ao redor dos olhos do ninja sensor refletiam a clareza de seu Byakugan, capturando cada detalhe da disposição do acampamento Iva. Ataque! Tsunade gritou. Atrás dela, a forma massiva dos sete caudas começou a se materializar, seu violento chakra se expandindo. A energia opressiva forçou os ninjas de Konoha próximos a recuarem, cautelosos com sua intensidade. Entrando instantaneamente em um estado de semibesta com cauda, o Jinchuriki começou a formar uma enorme bijudama, com seu poder destrutivo palpável. Sob a orientação do sensor, a bijudama foi lançada em direção ao acampamento Iva. A trajetória da explosão abriu caminho pela densa floresta, destruindo tudo em seu caminho e deixando para trás um rastro amplo e claro que levava diretamente ao inimigo. Vão, gritou Kawakaze, assumindo a liderança com a espada em punho. Era uma arma excelente, forjada pelo melhor ferreiro da cidade, um nível acima do trabalho de Hetsu, embora ainda temporária para seus propósitos.
Os ninjas de Konoha se espalharam atrás dele, movendo-se em um amplo arco para cercar o outeiro ocupado pelas forças de Iva. Noki foi o primeiro a avistar a Bijudama se aproximando, seu tamanho aumentando rapidamente em sua visão. Sem hesitar, ele voou alto, formando rapidamente selos de mão. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Com controle preciso, ele liberou sua liberação de poeira, interceptando o ataque. Bang! Uma explosão ensurdecedora abalou o campo de batalha quando os dois ataques colidiram, enviando uma enorme onda de choque para todos os lados. As árvores ao redor foram reduzidas a estilhaços, e uma enorme cratera surgiu entre as forças opostas. Eles chegaram. Vamos! Noki latiu com uma expressão sombria enquanto liderava o ataque. Os ninjas de Iva saíram do acampamento com a determinação fortalecida. Ao lado dele, Ri finalmente quebrou o silêncio. Seu olhar se fixou em Kawakaze e Tsunade, agora visíveis à frente das forças de Konoha. Apenas o Jinchuriki de 7 caudas dele murmurou, seu tom cheio de confiança silenciosa, ecoando a voz de Sengoku dentro dele. Não seja descuidado, alertou Noki com a voz tensa. Ele já havia subestimado Kawakaze Ataque antes e não pretendia repetir o erro. Quero ver o quão poderoso Kawakaze Ataque realmente é, disse Ri. A guerra havia começado, e seu espírito de luta se incendiou, incontrolável. Os ninjas de Konoha invadiram o campo de batalha, enfrentando as forças de Iva em uma onda de lâminas e jutsus. Ambos os lados lutaram com determinação feroz, com a sede de sangue pairando no ar. Entretanto, os ninjas de Konoha tinham uma vantagem crucial: o veneno de Tsunade. As armas envenenadas mudaram o rumo da batalha inicial. Uma espada perfurou o peito de um ninja de Iva, e mesmo sem o veneno, o ferimento teria sido fatal. Uma kunai cortou outro inimigo, espalhando sangue enquanto o lutador desabava completamente incapacitado. O veneno de Tsunade era implacável. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.